essa aula é uma aula guardada. Cálculos que vendem, hein? Pô, nós estamos aqui ó, com tablet, HP, Caderno, caderno e tal. celular, tudo. Isso, a gente tem que estar preparado. Fazer cálculos que vendem. Só que a gente também, esses cálculos vai nos ajudar a ter mais nível de consciência. Nas aulas anteriores, a gente deu um básico, né? Um básico mais simplificado. Só que a gente, enquanto vendedor, precisa estar preparado com cálculos mais profundos. Por quê? A gente vai sentar com o investidor, com gente da grana, com gente que usa HP, que faz cálculo. Se a gente sentar na frente do cara e não souber fazer, poxa, a gente vai sofrer muito, né? Então, saber mexer no HP, a gente tem o curso da HP avançado aqui, mas saber o básico, pelo menos, saber, assim, alguns conceitos de cálculo de consórcio é bem importante, né, Dani? É muito importante, porque, poxa, se você não sabe fazer cálculo de matemático com um consórcio, você imagina que você chegou na frente do cliente, você vai fazer taxa administrativa dividir pelo prazo. E aí ele vai lá e pega a HP dele, calcula o custo do dinheiro e fala assim, não é esse custo que você está me falando, é esse aqui. E aí você fala assim, pois é, não sei. Perdeu a venda. Perdeu a venda? Perdeu a venda. Então, assim, a gente precisa ter o básico do básico do cálculo, porque isso mostra que a gente também sabe o que a gente está vendendo, né? E a gente precisa mostrar sempre real para o cliente. Não, isso aí. Show de bola. Vamos lá. Eu vou compartilhar, a produção vai colocar a tela aí para vocês, e aí a gente vai falar um básico do HP. Só tem que colocar e os cálculos. no screen. Já tá. Já tá? Fechou. Já tá. O básico do HP e os cálculos. Olha só, o que a gente vai falar aqui? Nessa aula, depois tem uma outra que a gente fala sobre reajuste, planilha de INSS e assim por diante. Aqui, a gente vai falar sobre custo efetivo total numa contemplação por lance, e esse custo efetivo total em dois formatos. Um formato de juro composto e outro formato de juros simples. Tá? Isso é uma explicação que a gente também vai dar brevemente, mas vai ter uma aula falando sobre o mercado financeiro, o que é juros simples, o que é composto, enfim. Isso. Mas você sabendo esses dois cálculos, você não vai se apertar. Isso. Um tá mais certo, o outro não tá tão errado. Porém, ele é uma dinâmica, uma engenharia diferente para chegar no número. Assim, mas como assim? Um não tá tão certo, um não tá tão errado? É porque existem conceitos diferentes de cálculos. Tem gente que fala que o cálculo do consórcio ele é juros simples. Tem gente que fala, tem investidor principalmente, empresários, que às vezes não dominam a fundo o negócio, não entende de fato como funciona, que ele vai querer fazer um cálculo de juro composto e você vai precisar saber fazer ele também. Tá? Então, a gente vai ensinar para você os dois cálculos. Muito bem. A gente também vai falar aqui sobre custo efetivo total de uma carta contemplada. Aí sim tem que ser no HP. Porque aí é um crédito real que está sendo tomado. Exatamente. Com entrada, com tudo mais. E aí, porque uma carta contemplada, ela se assemelha ao financiamento. Exatamente. Qual que é a diferença? Que ela é mais barata. Só que a gente tem que saber esse cálculo e ver realmente se ela está barata. Né? Exatamente. Depende, né? Muitas vezes as cotas contempladas, quando se cobra muito ágio ou quando tem um bom percentual pago, se torna muito mais caro do que um financiamento. Né? Então, é bom sempre... Porque não adianta você chegar no cliente e falar que cota contemplada é mais barata. Aí você vai lá, oferece uma cota que é 1,5% de juros ao mês no imobiliário. Então, ela não é mais barata, ela é mais cara do que um financiamento. Mas isso tudo a gente vai ensinar e de novo, daqui a pouco você está pensando assim, vocês vão falar de cota contemplada agora, vocês vão falar de lucro? Não, isso é uma outra aula. Hoje, agora, nesse momento, a gente só vai falar de cálculos, né, matemáticos que te ajudam a vender e não te deixam com saia justa. Isso. Ou seja, eu chegar no cliente embasado sobre a matemática que eu preciso fazer para mostrar o custo do dinheiro que ele está tomando. Perfeito, muito bom. Vamos lá então. Olha só, vamos pegar um caso aqui, ó. A gente já deixou escrito um racional básico inicial para a gente partir desse pressuposto aqui, que está aparecendo na tela. Vamos pegar um exemplo de um crédito de R$1 milhão, com 22% de taxa de administração, isso aqui é uma taxa média, aí você tem que fazer o cálculo seu ali, mas esse é racional, 1 milhão, 22%, 220 mil, o saldo devedor então ficou 1 milhão 220. Se a gente dividir por 220 meses, a gente ficaria com uma parcela de 5.545,45. E aí, tem N fatores aqui, né? Aqui a gente está colocando um redutor na parcela até a contemplação. Tem administradora que tem administradora que não tem. Mais uma vez, É um exemplo. Vai adaptar
conforme é o teu negócio. Se a tua não tem, se a tua tem taxa de adesão, por exemplo, se a tua tem meia parcela, se ela tem 40% da parcela, se é 100%, você só ajusta que o cálculo vai ser o mesmo. O cálculo vai ser o mesmo. A gente está colocando bastante ingrediente aqui, porque a grande parte tem redutor de parcela, né? E também porque se você não tiver redutor, o cálculo é até um pouquinho mais fácil, né? Exatamente. Então, tá colocando ingrediente para você estar preparado para qualquer situação. Vamos começar então. Digamos, Dani, que a gente vai ofertar um lance aqui de 60%. Então, geralmente o lance ele é calculado em cima do 1,220, né? Que é o valor da categoria, muitas vezes que as pessoas falam. Então, 60% em cima de 1.220, isso daria quanto? Vamos pegar aqui, ó. 1.220 vezes 60%. 732 mil. 732 mil. Vejam, 732 mil reais eu estou colocando e eu estou pegando 1 milhão. Quanto que daria de diferença? Estou pegando 1 milhão, 1 milhão. Pegando 1 milhão e menos 732 mil. Aí. 268 mil reais. Dinheiro novo. E isso aqui, ó, essa palavra, se ela é nova para você, você vai ter que cravar ela. Porque nós vamos falar muito sobre dinheiro novo. Dinheiro novo, qual que é o dinheiro novo? Quanto de dinheiro novo eu tô pegando? Dinheiro novo, tá? Quanto que foi? Que eu esqueci. 200 e lá vai, né? 200, peraí, vamos lá de novo. É bom porque a turma vai fazendo o cálculo junto ali. Menos 60%? Não, é 1 milhão. Não, 1 milhão menos 732 mil. Isso aí. 268 1 milhão menos 732 mil. 268 mil. 268 mil. Ponto importante, tá? Aqui a gente não chegou ainda no momento de tem lance embutido? Não tem. Aqui a gente tá fazendo o cálculo grosso, né? Mas é até bom falar sobre isso, porque assim, ó, vamos pensar um cenário que o lance embutido seja de 30%, que é a metade. Uhum. O dinheiro não vai ser o mesmo. Vai ser igual, exatamente. Então, a prática para o cálculo é sempre descobrir qual é o dinheiro novo, tá? É bem importante isso que tu falou do lance embutido. Porque às vezes a gente acha que com o lance embutido ser diferente. Na verdade, o dinheiro novo é o mesmo. É o mesmo, é igual. A única coisa que vai depender é se o cliente vai tirar mais do bolso ou não. Perfeito, é isso aí. Muito bem. Então, digamos aqui que eu quero fazer o cálculo para juro composto, tá? Que é o cálculo na HP. Então, o meu dinheiro novo é 268. Então, na prática, o meu dinheiro financiado é 268 mil, certo? Certo. Então, o valor financiado na calculadora HP vai ser o PV, que é o Present Valuation. Nossa, eu estou muito em inglês. 268 mil. Muito bem. Ok. Ofertei o lance de 60% de 732 mil. E o meu saldo devedor é 1.220. Já paguei uma parcela de 3.227. Qual que é a minha nova parcela? Menos 60% que foi o lance, né? Isso, menos 60% que foi o lance. A tua nova parcela ela vai ficar... Vamos aqui uma simulação que o cliente seja contemplado na primeira. Isso. Então vai ficar 219 meses, o prazo era 220, pagou uma, ficou 219, de 2.213 com 11. E aqui vai variar, tá? Aqui você pode fazer também. Se o cliente pagar, sei lá, 40 parcelas, 50 parcelas, você vai só acumulando o valor da parcela que ele pagou. E aí você vai chegar no novo saldo devedor. Perfeito. Então, prazo 219 meses, parcela? 2.213 com 11. 213,11. Muito bem. Por que eu coloquei no prazo até a letra N e por que eu coloquei na parcela PMT. O PMT? Porque na calculadora a gente vai precisar informar exatamente esses números, tá? Então vamos para a calculadora HP agora. Olha só. Sempre a calculadora, para você zerar ela, uma calculadora HP, você clica FCLX e você está limpando completamente a memória, tá? Porque uma calculadora HP ela é cheia de memória, fica guardando e tal. Por mais que você tenha uma calculadora aí antiga, pode ser que ela ficou com uma memória. Então, FCLX você zerou. Bom, estou pegando 268 mil. Então, CHSPV. Por que CHSPV? CHS é uma função na calculadora HP que você negativa a operação, negativa qualquer número que tem na tela. Como eu estou pegando 268 mil, eu estou ficando negativo, eu estou pegando emprestado 268 mil, então eu preciso dizer para a calculadora
que esse número é negativo. Eu estou ficando negativo 268 mil na minha vida financeira. Resumidamente é isso. É isso aí. Esse é um ponto importante. Você está devendo 268 mil reais. Pense que o Wesley pediu 268 mil reais para mim, que sou administradora, e ele está me devendo isso aí. E eu vou falar assim, ó, agora tu tem um prazo de 219 meses para me pagar de 2.213,11. Isso. Então, 219 N. Lembra que eu falei N? N quer dizer prazo. Sempre na calculadora N quer dizer prazo. Então, 219 de 2.213,11. 2.213,11. Então, 2.213,11 é o PMT. Quando, aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Quando eu coloco essas três informações, eu tenho o que eu devo, em quanto tempo eu vou pagar e qual a parcela que eu vou pagar, eu tenho que clicar a tecla I, porque a tecla I vai retornar para mim a taxa mensal que eu estou pagando nesse negócio. Então eu clico I, automaticamente ele me deu que eu vou pagar 0,61 de custo efetivo total nessa operação. Wesley, mas o que é o 0,61? Compare com uma taxa de crédito de financiamento. Taxa de crédito de financiamento que está 1,5, 0,9, 1,3, 2%, vai depender do que o teu cliente tem na mão no perfil dele financeiro, né? Perfeito. Muito bem. A gente chegou então, isso aqui é o juro, assim, a gente fala juro composto porque é o cálculo que é feito na HP. Tem uma forma também da gente não passar aperto e saber fazer esse cálculo no juros simples. Por que cálculo no juros simples? Porque o cálculo no juros simples, na prática, o consórcio, ele é juros simples. A taxa de administração, ela é uma. Então, ela é única. Então, quando a gente faz o cálculo de juros simples, ele é um cálculo mais realista. Tá, mas Wesley, por que a gente então aprendeu a fazer na HP? Porque o cálculo na HP, ele é um cálculo que o investidor tradicionalmente vai fazer e o grande empresário vai fazer, porque ele quer ver o custo do dinheiro dele, o custo para pegar esses 268 mil. Mas o cálculo de juros simples, ele também vale para esse caso. O que a gente tem aqui? Olha só, dinheiro novo. Eu estou pegando 268 mil reais, só que tá me custando quanto? Tá me custando 220 mil. Que é a taxa administrativa. Que é a taxa de administração. Eu vou pagar, sim ou sim, 220 mil para pegar 268. Mas, Wesley, e os reajustes? O reajuste nós vamos falar depois numa tabela que a gente tem. Porque assim, ó, de novo, né? Aqui a gente está trazendo um cálculo simples. Tem reajuste. Por que eu quis fazer essa provocação no Wesley agora? Justamente porque você também deve estar pensando sobre o reajuste mensal, mensal não, anual, quando a gente fala no imobiliário, e talvez mensal, ou trimestral, ou anual no veículo, tá? E isso aqui é importante, serve para veículo e para imóvel. Então, você vai saber fazer essa conta. Quando a gente vai falar do reajuste, vai ser depois, porque justamente a gente tem uma empresa chamada Finax. Está aqui na garrafinha, aqui, ó, Finax. É uma empresa de sistema para o mercado de consórcio. O que ela tem? Ela tem DCRM, fluxo financeiro, mas a melhor parte, uma das melhores partes que ajuda o vendedor no dia a dia dela é fazer esses cálculos, porque lá a gente tem todo o histórico, desde o primeiro mês até o final de reajuste. Então a gente também consegue calcular e fica mais prático no nosso dia a dia para mostrar para o cliente. Perfeito. Olha só. Taxa total. Então eu estou colocando aqui na tela, né? 268 mil é o meu dinheiro novo. A minha taxa total que eu estou pagando nesse caso é 220 mil. Certo? O meu prazo é agora de 219 meses. Muito bem. Agora é juros simples, nós vamos fazer uma calculadora tradicional. Você vai pegar aí 268 mil. Na verdade, você vai pegar os 220 mil. Ó, faça aí na sua calculadora. 220 mil. E vai dividir 220 mil. Você vai dividir pelo 268 mil, que é o teu dinheiro novo. Então, 220 dividido por 268 mil, isso vai dar 82. 0,82. Wesley, o que é 0,82? Na prática, o 0,82 é um fator divisor
que se você fizer vezes 100, vai dar exatamente o quanto que está sendo pago de taxa de administração nesse consórcio. Nossa, Wesley, mas eu estou pagando 82% de taxa de administração? Tá. Sobre o dinheiro novo, né? Porque você está pegando 268 mil e tu está pagando 220. Então, a tua taxa de administração sobre o dinheiro novo é 82%. Ó, e aí tá a grande sacada do consórcio. Para as pessoas que contemplam rápido, querem contemplar rápido, com lance gigante. Será que faz sentido ela pagar 82% de um dinheiro? Será? Vamos ver. Vamos ver. Mas eu tenho certeza que vai ficar menor que um financiamento. Vai. Porém, ponto importante, tá? Será que se a gente não trazer para o cliente uma visão a longo prazo não é melhor? Porque ele não vai pagar esses 82, ele vai pagar os 22. Pagar os 22. Perfeito. Ó, 82 dividido por 209, isso daria um juro mensal de 0,37. Então vamos lá. Por mais que eu estou pagando mais caro nessa minha operação, ela ainda é mais barata que um crédito. Então veja, a gente se preparou para vir para essa aula. Por que a gente se preparou? Lá atrás, a gente fez uma aula comparando à vista financiada e consórcio, certo? A gente percebeu que comprar à vista não faz sentido. A gente percebeu que fazer um financiamento não é o nosso público. E a gente percebeu que o consórcio é a única ferramenta viável para comprar um bem. Bom, eu estou pagando 82% de taxa de administração porque eu não me planejei. Que foi o que o Dani falou. Eu estou pagando 82% de taxa de administração por culpa minha. Às vezes tem algum cliente seu que você conversou já há muito tempo e ele não fez o consórcio. E aí demorou 3 anos, ele veio e conversou contigo. E ele falou assim, agora eu quero. Agora ele vai pagar caro, ele vai pagar o preço. Ele vai ter que pagar o preço de não ter feito um consórcio contigo no passado. E esses clientes, eles algumas vezes, eles chegam para a gente. E a gente conversa com eles. Bom, vamos lá. O teu dinheiro novo é 268 mil. Você vai pagar 220 mil de taxa. Realmente, isso vai dar 82%. O que tu acha disso? Pá, mas é muito. Ok, é muito comparado ao quê? Não, se eu pegar um crédito. Se tu pegar um crédito, quanto que tu vai pagar? 3 vezes mais do que isso. Então tá resolvido. Então, por mais que ele pague mais caro, continua sendo bom. E olha só que importante isso que o Wesley falou, né? Por mais que ele pagar os 82%, e aí é uma coisa que você, vendedor, nós estamos nas bases. A gente tem uma aula sobre o mercado financeiro. Olha a importância da gente saber sobre o mercado. Porque daqui a pouco, 82% para você está achando caro. Mas para o cliente não é caro, porque ele tá tradicionalmente pegando crédito no mercado a 9, 10% ao ano. Que isso vai dar um 0,8, 0,9. Comparado a um 0,37, é muito mais barato. Outro ponto, financiamento. E nós vamos mostrar isso numa aula depois. O prazo do financiamento é 4 vezes, 3 vezes mais que o consórcio. E muitas vezes no financiamento, até a metade do prazo, você está batendo 80% da sua parcela em juros. Então você está pagando muito mais do que 100% ou 200% de juros. Esse é o ponto. Por isso que você que está aí, a gente está começando. Estamos aquecendo os motores. Estamos aquecendo os motores. Por quê? Porque logo lá na frente vai ter muito mais conteúdo. Mas isso é uma dica. Você precisa estar por dentro do mercado financeiro de um modo geral. Eu preciso ser um expert. Não, você precisa saber das taxas de juros para conseguir sentar no seu cliente e mostrar que você realmente entende daquilo que você está vendendo. Muito bem. Olha só, então. Recapitulando, a gente falou custo efetivo total de uma carta que foi contemplada por lance. Nos 2 formatos, no juro composto e no juro simples. Entregamos isso. Agora, a gente vai falar sobre uma carta de consórcio que foi contemplada num sorteio e foi vendida. E aí o teu cliente está indo lá e comprar essa carta contemplada por sorteio, ele está pagando um ágio. A gente tem que saber qual é o custo financeiro dessa carta, porque essa carta, sim, é um comparativo com o financiamento. Perceba, no financiamento, o teu cliente vai dar X% de entrada e vai financiar Y em prazo e parcela. Uma carta contemplada, ele vai dar
X% de entrada. Ele vai ter um dinheiro que vai cair na conta dele, mas um dinheiro novo, lembra do dinheiro novo? Que é Y, a um prazo e a uma parcela. Então a gente tem que sim fazer esse comparativo, porque carta contemplada é como se fosse um financiamento, mas mais barato. E a gente vai mostrar assim, às vezes é mais barato. Às vezes tem carta contemplada sendo vendida no mercado muito mais cara que um financiamento. Vamos para a prática. Olha só, digamos que essa carta de consórcio que a gente está falando aqui de 1 milhão, ela foi contemplada no primeiro mês, num sorteio. E aí a parcela pós-contemplação ficou 5.600. Uhum. Vamos arredondar para 5.600. Vamos fazer aqui certinho, só para nós. Contemplou no primeiro mês. 1.220.000 menos. 1.220.000 menos 3.327, né? É. Vai dar 1.216.000, vamos pegar por 219 meses, vai dar 5.555,60. 5.555,60, então é a parcela. Então, PMT 5.555,60. Isso aí. Só lembrando, né? É um crédito de 1 milhão que contemplou sem ofertar nada de lance por sorteio. Ou seja, o cliente pagou uma parcela reduzida, o crédito de 1 milhão, depois o saldo devedor ficou esses 5.555,60 em 219 meses. Isso aí. Agora, o crédito que esse cliente vai acessar é de 1 milhão. Mas quanto que foi a entrada? Aqui que é o pulo do gato. Quanto, Dani, que... Vamos fazer 2 cenários. Vamos. Quanto que o mercado está cobrando e quanto que seria ideal pagar? O mercado cobra esse tipo de cota, ainda mais no começo, olha, no mínimo de 400 a 450 mil. Pode botar 450 mil. 420. 420 mil. Então, qual é o meu dinheiro novo? 580. Dinheiro novo, olha só. O meu dinheiro novo não é mais 1 milhão. Não é mais O meu dinheiro novo é 580. Então, vamos lá. Vamos para o nosso HP aqui. Ó, FCLX para zerar. 580 mil. CHS PV. Lembram? Negativei, estou devendo. PV, valor presente, é o valor que eu estou pegando. 219N. E com a parcela de 5.555,6 PMT, que é a parcela. Quando eu clico no I, dá 0,79. E aí? 0,79, ó, I, 0,79. Se a gente olhar para o mercado, 0,79 está dentro, média baixa. É um custo bom. Tá bom. Porém, qual que é o ponto aqui? Esse cliente está assumindo um consórcio que ele vai pagar reajuste uma vez por ano. Então é 0,79, é dinheiro pegando hoje. Exatamente. Só que no médio prazo vai ficar um pouquinho maior. Vai ficar E aí, aqui ele está muito próximo de um crédito. Exatamente. Depende. Depende, né? Porque se daqui a pouco esse cliente usar, por exemplo, vamos pegar que ele use para injetar o dinheiro na empresa dele. Se ele vai tomar crédito para capital de giro na empresa dele, ele vai pagar 2,5%, 3% ao mês. Aqui ele está pegando 0,79. Então está excelente. Que ele pegue esses 580 mil e transforme em 1 milhão, 2 milhões, num curto prazo. Tá excelente. Tá excelente. Então, mas, de novo, né? Olhando o mercado, a gente está muito próximo de um crédito, né? Ou seja, de um financiamento imobiliário, enfim, algumas linhas aí que a gente tem. Então, é bom? É bom. É o melhor? Acho que não. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Mas agora vamos dizer o que a nossa empresa cobra hoje. Isso aí. Porque a gente tem uma empresa hoje de cotas contempladas, né? Inclusive, se você tiver, você pode procurar o nosso suporte, pode nos mandar, a gente compra as cotas do seu cliente, ou de você, ou de alguém que você saiba, e também a gente vende as nossas cotas se você precisar, né? E se a gente tiver disponibilidade. Mas vamos lá. Vamos pegar que nós aqui da Arco vendemos essa cota por 320 mil. 320 mil. Então vamos lá, o dinheiro novo ele vai ser 680. Ó, só numa jogada, às vezes, a gente tá falando de 100 mil reais, né? Pois é. É que sabe o que, Dani? Às vezes eu acho que as pessoas elas querem mudar de vida vendendo em um negócio. Em um único negócio. E não é só sobre isso, porque
Quando você vende uma cota contemplada, uma coisa que eu gosto de conversar com os clientes que estão comprando uma cota contemplada. Cara, tu tá percebendo quanto que tu tá pagando de ágio para quem tá te vendendo essa cota? Pergunta que eu te faço. No próximo negócio, você quer estar de que lado da mesa? Do lado da mesa que paga lucro para os outros ou do lado da mesa que recebe lucro? Ah, eu quero estar do lado da mesa que recebe. Cara, então nós vamos te vender essa carta e tu vai fazer mais uma. Uma para lá no futuro você vender e recuperar esse dinheiro que tu está pagando de ágio. Combinado? Tá vendo? São argumentos simples que muitas vezes você consegue converter 2, 3, 4 vendas. Bom, vamos lá então. Meu dinheiro novo agora é 680 mil. FCLX, então, 680 mil. CHSPV, 219N, 5555.6 PMT I 0,59. Olha a diferença. Olha a diferença. Nós estamos falando de 2% num ano de custo, né? Quase 2,5% de diferença num ano de juros, né? Só por 100 mil na entrada. Claro que 100 mil é bastante se a gente comparar a entrada, né? Mas, basicamente, a gente vem nas nossas cotas de 30% a 35% de entrada. Aqui eu botei 32% para a gente ter uma média, né? Sim. Então, veja que nesse cenário, o cliente a tomar crédito a 0,59 é um dos melhores do mundo. Até eu quero esse crédito. Né? Tá louco? É isso aí. E por isso que as cartas que a gente tem vendem muito rápido, porque a gente é justo, a gente não quer mudar de vida em um único negócio. Exatamente. A gente quer mudar a vida das pessoas e, por consequência, mudar a nossa. Bom, isso dito, falamos sobre custo, carta contemplada. Agora tem uma coisa que é importante. Lucro da venda de uma Aqui a gente cota já tá mostrando um pouquinho, botando um açúcar, né? Um açúcar no café, e cada vez vai ficar mais doce o negócio. Vamos lá. Vamos pensar agora que esse cliente aqui, ele demorou... Sei lá, vamos jogar 30 meses. 30 meses para contemplar. Então, vamos lá. De novo, né? Recapitulando, crédito de R$1 milhão, parcela 3.327, parcela reduzida, que aí você ajusta conforme a sua administradora. Isso. O cliente pagou 30 meses. Vamos ver por quanto ele vende essa cota. N30. E vamos lá. Agora a gente vai aprender uma tecla nova, que é o FV. Que FV é o valor futuro. Então, é um crédito de 1 milhão. Uma parcela de 3.227. 3.327. Isso, 3.327. Isso aí. 3.327. É um prazo de 30 meses. E um valor futuro que ele vai vender a carta contemplada a quanto? Vamos lá, a gente precisa ganhar o nosso pão, né? Nós ganhamos no meio um pouco. Vamos lá que... Você, vendedor, às vezes você vai comprar uma carta e vai revender ela. Você vai ganhar no meio alguma coisa. Precisa ganhar. É isso. É business, é negócio. Aqui é um curso falando sobre negócio. Exatamente. E é muito bom esse negócio, porque ao mesmo tempo que você vai enxergar aqui o quanto a gente fatura, às vezes fatura mais, às vezes fatura menos, mas tem uma média. Mas vamos lá, que a gente pague para esse cliente 250 mil. 250 mil. Então veja, ó, a gente comprou essa cota por 250, vendeu ela 320 ou até um pouquinho mais. Só que, cara, a gente tá falando hoje de negócio aqui, né? E você que tá aí desse lado, a gente precisa falar. Poxa, mas vocês lucraram 70 mil reais num negócio? Não. Sabe quanto a gente lucrou? A gente lucrou 70 menos 20% de imposto. Menos o custo da nossa área, que vai ser uns 5 mil reais por mês, menos a comissão do vendedor. A gente lucrou num negócio desse todo uns 40 mil reais no final. Veja que, para você entender, tá? Que não é só comprei a cota, vendi e ganhei 70 mil e botei no bolso. Não, a gente tem custo por isso. A gente tem custo de área, a gente tem custo de imposto, a gente tem custo com o vendedor que vendeu, a pessoa, enfim. Sim. Então, você tem que fazer a conta final, a última linha. Poxa, mas mesmo assim é um bom negócio você ganhar 40, 50 mil de lucro. Com certeza. Bom, mas assim, por que a gente vai fazer essa conta? Olha que importante, a gente teve aula com o Guto do mercado financeiro. Ó, hoje, se você aplicar 3.327 na XP, você vai conseguir de 0,8 a 1% de rentabilidade ao mês em cima desse 3.327. Você consegue.
tá? Então, essa operação aqui tem que dar mais do que 1% para valer a pena. Porque já imaginou você vender uma cota contemplada por menos do que aquilo que você ganharia aplicando o dinheiro no mercado financeiro? Não vale a pena. Por quê? Porque você está exposto a um risco aqui. Que risco que é? O risco de não contemplar. Então, aqui a gente precisa ter um lucro maior porque o risco é maior. Com certeza. Então, vamos lá. FCLX, limpamos aqui, né? Então, eu vou vender a 250 mil, que é o meu valor futuro. Eu estou pagando 3.327. Agora, ó, CHS PMT. Por quê? Estou tirando o dinheiro do meu bolso e estou aplicando em algum lugar. Então, tem que informar para a calculadora que é negativo. Tiro e estou colocando em lugar. Estou ficando negativo. Entenda sempre isso, tá? PMT a um prazo de 30N. Quanto que eu vou ganhar? 5,71 ao mês. Será que é um bom investimento? Pô, tá louco? Esse investimento eu quero para minha vida, cara. De novo, voltando sobre o mercado financeiro, que o Guto já falou, já teve a aula dele. Quanto o mercado financeiro paga tradicionalmente num investimento normal, tradicional? Vamos esquecer a poupança. CDB, fundo imobiliário, renda fixa, em média 1%. Então você está ganhando 5 vezes mais. 5 vezes, quase 6. Então pensa que, olha só, que diversificação de investimento é essa, né? E aí, olha só, numa operação de carta contemplada, você tem que pegar alguns gatilhos importantes. Primeiro gatilho, o teu cliente que está vendendo a carta contemplada, ele tem que ganhar mais do que isso. Eita, apaguei aqui. Ele tem que ganhar mais do que esse número aqui, ó, mais do que 0,81%. E o teu cliente que compra a carta contemplada, ele tem que pagar em taxa menos do que um crédito no financiamento. E você, no meio do caminho, tem que ter lucro. Então, como precificar uma carta contemplada? Equilibra essa balança. Tem que ser bom para todos. Agora vamos fazer o outro cálculo. Vamos pensar que ele contemplou, mas vamos ver o custo. Quanto é que vai ficar dessa cota vendendo por 320? Aqui. Esse aí. Vendendo por 320. Isso aí. É o 0,59. Não, vai dar mais. Porque ele tem 30 meses pago. Ah, tá. Ou até menos. 30 meses pago. Boa. Vamos lá. Então ele pegou aqui, ó. Vamos pegar 220 meses, vamos pegar 30 vezes 3.327, né? Ele vai ter 90... Vamos botar 100 mil pago. 99.800 menos. Vamos pegar aqui. Qual é o novo prazo dele? 190. 190. Dividido por 190 meses. Então, ó, a parcela dele vai ser 190 vezes 5.895 com 73. Qual que é a parcela? 5.895 com 73. 5.895,73. O prazo 190. E o valor que eu peguei é os 680 mil. 680 mil, exatamente. Porque eu tô pagando. Tô vendendo ela por 320. Isso. Então quem tá comprando tá pagando 320 mil. Isso. Então o meu valor, o meu crédito. Dinheiro novo, 680. Lembra dinheiro novo que eu falei lá atrás? Ó, 680. Então vamos lá. 680 CHSPV 190 N e a parcela de 5.895 com 73. Tá, aqui 5.895,73 PMT e 0,58. Mudou pouquinha coisa, né? Ficou menos? Qual é essa mágica? Claro, o cliente tinha mais pago. Ele tinha quase 100 mil reais de saldo devedor pago. Então isso também para quem está contando, para quem está comprando conta, porque a pessoa que investiu tem bastante valor pago. Claro, ele vai ganhar um bom lucro, vai, excelente. Só que para quem está comprando o custo fica um pouco mais barato num prazo menor. Então olha só que louco. E olha que interessante também, ó. Aqui a gente pode pensar numa linha do tempo que esse cara aqui, ele tem hoje um consórcio. Pegou essa carta contemplada para 190 meses. Deixa eu fazer um pouquinho diferente, ó. Pera aí. Hoje ele pegou essa carta para 190 meses. Linha do tempo. Hoje. A gente está falando de 0,58 de custo. Mas o financiamento, se ele fosse pegar, ele ia pagar em 360. É a metade. É metade, cara. Então veja. A parcela talvez vai ficar... E a parcela vai ficar menor. Aqui ela vai ficar
pouco menor, Eu vou mas fazer o aqui, ó, prazo mais rapidão. curto. Perceba, cara, é impressionante o poder do consórcio. Impressionante isso aqui. Ó, se nós pegar 680 mil financiado a 360 meses a 0,9, daria uma parcela de 6.373,24. Em 360 meses. Então, veja, é muita diferença, tá? A gente falou na aula, né, do à vista, financiado e consórcio, que o público comprador de consórcio não disputa com o financiamento. Por que a gente está falando aqui de financiamento? Porque a gente está fazendo um comparativo de uma carta contemplada. Então, assim, você, na tua operação, na estratégia LAR, você aprende isso. A utilizar uma fatia de mercado com investidores que vão fazer consórcio para vender a cota contemplada. Esse investidor vai ganhar lucro, mas o comprador dessa cota está olhando o financiamento. Então, aqui a gente precisa olhar isso. Exatamente. Tá? Então, aí agora a gente tem mais base para conseguir para o próximo passo. Feito, Dani. Entregamos aqui. A gente ainda tem a aula sobre planilha de INCC, que a gente vai usar Finax depois. E aí, vamos que vamos. Fechou? Bora.